Presidente, na verdade, segui a mesma linha dos vereadores que me antecederam, relatando as emendas impositivas que o mandato apresentou, que na verdade não traz muita novidade dos anos anteriores, de 16, do orçamento que a gente votou agora para 16, que foi ano passado, do ano retrasado, que a partir do momento que nós aqui adotamos as emendas impositivas, que, como eu falei ontem, eu tive divergência plena sobre a construção desse dispositivo, mas que ele acaba sendo, por conta do próprio método de execução do orçamento, ele acaba sendo a ferramenta que a gente tem para apresentar sugestões e para tentar ajustar os orçamentos. Porque as emendas ordinárias, as emendas tradicionais, elas praticamente não servem para nada. Então, as emendas impositivas serviram para aposentar as outras emendas. Então, eu adotei esse ano, por conta, inclusive, da confusão da própria elaboração do orçamento, com a reforma administrativa ou sem a reforma administrativa, que virou esse nó, eu adotei esse ano a tática de fazer só as emendas impositivas e, por conta da correria que todos nós fomos submetidos, nós não construímos da maneira que sempre fizemos, de chamar os setores. Se nós discutimos pautas sobre educação, a gente dialoga com os setores da educação, estudantes, profissionais, pedagogos. Se é saúde, a gente chama o setor da saúde para discutir, para elaborar nossas emendas. A cultura, a mesma coisa. Queria só registrar que, sobre a cultura, uma pauta que eu sempre trago aqui à tona é a necessidade da cidade ter condições de executar cultura como política pública. E aí a gente sempre reproduz, e esse ano não teve condições de fazer nessa peça orçamentária, até porque ela é uma grande pegadinha. Nós defendemos 1%, como em vários cantos no Brasil já se executa com esse nível de investimento, 1% do orçamento para a cultura, o que daria conta, um orçamento beirando 2 bilhões, você ter um valor ali entre 20 milhões para investimento em cultura, em políticas culturais, em equipamentos, você transforma a cidade numa cidade melhor. Mas, infelizmente, por causa da situação que nós fomos submetidos, não deu para trabalhar dessa forma. Mas, enfim, as emendas para o ano que vem, para o orçamento, para ser executado ano que vem. 30 bolsas de estudo para a FEMAIS, que, repito, como eu disse ontem aqui, a FEMAIS tem vivido um drama. Com a reforma administrativa, ninguém sabe como vai ser a FEMAIS, o que vai acontecer. A FEMAIS é a faculdade pública municipal, que até então ela é mantida pela FUNEMAC, que a reforma administrativa extinguiu, com o meu voto contra aqui e o voto contra de outros vereadores. Então, a gente pede aqui auxílio aos estudantes da FEMAIS, que em grande maioria são pessoas de origem pobre, trabalhadores, que precisam dar conta dos seus estudos, e não é fácil concluir uma faculdade, então o auxílio seria nesse sentido, assim como nós propomos o auxílio para os estudantes do colégio de aplicação, que também vive esse drama, também é mantido pela FUNEMAC, e a partir de agora nós teremos que entender o que o governo vai fazer para manter essas duas positivas experiências. Manutenção da Praça 29 de Julho no Novo Cavaleiros. Todo ano nós cobramos aqui, fazemos indicação, requerimento, emenda ao orçamento. E olha, esse ano nós fizemos como era impositiva, nós tentamos colocar um valor que dialogasse pelo menos com a manutenção do alambrado da quadra da praça. E aí está propondo aqui 40 mil reais para fazer a reforma da praça, né? Em alguns anos nós apresentamos aqui 150, 200 mil, e olha que até hoje, 4 anos de mandato, nada aconteceu ali. Manutenção da Praça do Mirante da Lagoa, também é uma demanda dos moradores. Compra de equipamentos multimídia para várias escolas. Isso já é o 3º ano que nós apresentamos essa emenda, que foi uma sugestão, inclusive, de um vereador juvenil, que é um programa que essa casa executa e que acontece com muita dignidade e com muita participação da garotada das escolas públicas, que reclamam que as suas aulas e as suas salas de aula e as suas escolas precisam ser mais atraentes, com aulas mais dinâmicas. Então a gente propõe aqui emendas a diversas escolas, e queria de novo lembrar o polivalente.
Nós fomos ao Polivalente com representantes da Secretaria de Educação, com a emenda na mão, aprovada, com, enfim, a diretora da escola cobrando a execução da emenda e nada aconteceu. Eu fico até com vergonha de olhar para Sônia, diretora do Polivalente, quando ela me cobra a execução das emendas. E aí a gente tem que explicar, olha, as emendas são impositivas, o governo tem que cumprir. Mas, presidente, para encerrando aqui a fala nesse debate do orçamento, que é um debate, repito aqui, quase que uma pegadinha, nós vamos votar, aprovar esse orçamento para não inviabilizar o governo. Para não inviabilizar o governo que começa a partir do dia 1º. Mas é um orçamento que ele é concretamente uma peça de ficção, né? Ou o governo vai desistir da reforma administrativa que ele ainda não promulgou, que essa casa aprovou, mas aí a tarefa vai ser do presidente promulgar. Então é um nó que a gente está colocado, mas nós não queremos aqui inviabilizar o governo. Mas gostaria que fosse um combinado, um pacto. Nós fizemos o acordo agora há pouco, das emendas serem aprovadas, de não discutirmos emenda por emenda, discutirmos só a peça já emendada, mas que esse acordo seja que pelo menos as nossas indicações aqui, porque as emendas elas acabaram virando simples indicações, que elas sejam olhadas com carinho, com atenção, com cuidado pelo governo. Ninguém fez emenda para jogar para a plateia, para viajar, para dizer que não dialoga com a realidade e com a demanda da cidade. Está aqui, se ele atender metade delas, vai estar cumprindo tarefa para a sociedade se sentir melhor cuidada e melhor atendida no que ela paga de imposto. E dizer ao vereador Igor, o vereador Maxwell, que apresentaram as emendas sobre o mamógrafo, que o vereador Eduardo tinha dito que a gente ia buscar um mecanismo legal para que o repasse que a Câmara devolver para o Executivo, do que não foi... Uma parte, vereador. Parece que nós temos um fundo aqui da Câmara e a gente tem esse dinheiro lá parado já há 4 anos, 5 anos. E o fundo da Câmara ele só serve à Câmara, né? O entendimento seguinte, nós pesquisamos o fundo do Tribunal de Contas do Estado, ele às vezes investe em coisas para dar para o Estado, para a saúde. Da Alerj, o fundo também faz isso. E nós vamos buscar esses mecanismos legais, é só adaptar a nossa lei de uma maneira que a Câmara mesmo possa comprar, né? Vai ser até melhor, comprar e doar para a Prefeitura, colocar nos postos. Então, mamógrafo é um negócio que é obrigatório. O Ministério da Saúde obriga cada mulher de 40 anos a fazer uma mamografia por ano. E nós não temos mamógrafo em Macaé. Então, nós precisamos disso aí. É nesse sentido, conversando com todos os vereadores, que a gente pretende ano que vem inserir isso na nossa lei. Nessa metodologia eu não tenho dúvida de que vai acontecer, né, nenhuma, porque as emendas que nós fazemos não nos dão a garantia de que elas aconteçam. Eu tive uma experiência, e estou falando de algumas experiências, porque é o último ano desse meu primeiro mandato. Né, eu tive uma experiência de construir emenda com o Centro de Referência do Adolescente, que cuida das crianças das crianças e adolescentes, mas principalmente as adolescentes com gravidez precoce, que precisam de acompanhamento, de atenção, e elas me pediram, para apresentar na emenda ao orçamento, de 2013 para 2014, de uma ultrassom, um aparelho de ultrassom. Fizemos aqui emendas para aparelho de ultrassom, toda uma pesquisa, conversamos com a Secretaria de Saúde para ver valores, e não aconteceu, não comprou equipamento. Então eu espero que a gente consiga, presidente, encontrar essa solução, porque aí eu não tenho dúvida de que o mamógrafo vai ser algo importante e verdadeiro que nós vamos conseguir adquirir para o município e oferecer para as mulheres, principalmente, que precisam. E aí, para concluir aqui, uma outra emenda que eu fiz, só para ajustar uma questão que eu achei vaga, que as nossas emendas impositivas, elas são obrigatoriamente para saúde, educação e infraestrutura. Mas quando alguma emenda que tem que ser avaliada no primeiro trimestre, isso tudo está no texto da lei, e que se for identificada incompatibilidade, inviabilidade, o governo pode remanejar. A gente só ajustou para que ele, se for remanejar, se encontrar inviabilidade, que seja para infraestrutura, para educação e para saúde, assim como nós somos obrigados, que ele também, nesses 2% do orçamento que está disponível para emenda impositiva, que seja para saúde, educação
e infraestrutura também. Então, presidente, eu voto a favor aqui do projeto do orçamento, com muita dúvida, com muita interrogação, porque, na verdade, é uma grande peça de ficção, mas torcendo aqui que o governo entenda essa posição do plenário, de um combinado, como algo que o dê um pouco mais de sensibilidade para olhar as emendas impositivas que nós aqui apresentamos e aprovamos, e a gente espera que aconteça para atender o que a sociedade nos cobra. Então, presidente, meu voto vai ser favorável e espero que seja nesse sentido e com esse espírito que a gente construa, a partir do ano que vem, uma nova e uma melhor execução do orçamento, para que ele seja mais transparente, melhor controlado por nós e pela sociedade.